minha paixão é isso aqui, né? Caprinos e ovinos. E aí como a gente veio aqui pra feira, né? Ali eu acho que tem um julgamento, mas eu acho que aqui eu acho que vocês devem pra ver um pouquinho, conhecer de caprinos, de ovinos. Eu acho que é bom pra gente ter um pouco dessa aula. Sabe qual é essa raça? A gente tem esse macho e essa fêmea, que são anglo-nubianos, né? O anglo-nubiano tava conversando com a professora Ana, né? A professora Tamires também. E ela que é como se fosse um angi, basicamente, né? Do bovino. O bovino a gente tem o gi da linhagem leiteira, né? E a gente tem o gi da linhagem para carne também. Então essa é uma raça caprina que a gente pode ter ela para essas duas linhagens também. Para uma linhagem mais leiteira, né? E para uma linhagem mais para corte também. Né? A linhagem que a gente pode observar aqui, a gente pode ver que é um animal, geralmente, que é um animal que ele tem uma melhor estrutura. Se a gente for pegar, por exemplo, com uma sana, que é aquelas branquinhas, né, com outras cabras que são mais leiteiras, vocês podem ver que a gente consegue ver mais a costela dela, a gente consegue ver, né, é um animal mais descarnado. Já essa ângulo aqui, ó, você pode ver o bode, certo? O bode não é quem tá segurando não, é um animal mesmo, tá, gente? E aí, vocês podem ver que é um animal que tem uma estrutura boa para carne, principalmente parte de pernil, né? E uma coisa legal de cada raça, né? Principalmente para quem está vendo aí melhoramento também, né? A gente pode observar as características de cada raça. Se vocês forem depois olhar as raças de caprino, vocês podem ver que nenhuma tem uma orelha parecida com essa aqui caída, né? A anglo-nubiana, ela tem essa orelha mais caída e a pontinha aqui levantada. Né? Já se vocês forem ver outras ali, por exemplo, a Sunday, ela já tem a orelhazinha mais levantada. Alguém que olha uma ovelha e uma cabra sabe diferenciar só olhando? Não. Sabe dizer assim, rapaz, isso é uma ovelha e isso é uma cabra. Eu tenho 30 lá em casa, mas a orelha é igual a orelha de viado. A sua é bonita. Não, não é minha, essa não é minha não. A orelha dele, não. Eu não sabia que eu tinha ganhado de presente não. Ganhou. Mas aí, ó, se a gente for ver algumas diferenças, né, a gente pode pegar já um ovinho, né? Aqui a gente tem um caprino. O caprino, uma das grandes características dele é o quê? Não tem lã, né? E o rabozinho geralmente é um rabozinho o quê? Ereto. Geralmente o bode, a maioria, né? Alguns, como a gente tá aqui já para uma feira, né? Eles dão um trato melhor, né? Você pode ver que ele tá todo aparado e tudo mais, mas geralmente ele tem barba, né? Principalmente algumas raças como o Sunday, tem os que você chama aí de pai de chiqueiro, né? Que o bode ele tem uma barba bem grande, né? Para quem quiser sentir o cheiro é bem diferenciado. Aqui, ó, bem entre os chifres, né? Tá? Do caprino tem uma glândulazinha que ela solta tipo um óleozinho. Então se você passar a mão aqui, diferente do ovino, você não vai ficar com a mão tão cheirosinha, né? Aqui tem um perfumezinho que ele produz, certo? Você passa a mão, passa no corpo depois, tá? E aí ele tem essa glândula que vai diferenciar ele também, né? Geralmente, às vezes, você pode ver nas cabras também que ela tem tipo como se fosse duas coisinhas aqui que a gente chama de brinco, né? E para ovinos a gente não encontra isso, né? Eu não vou levantar elas, mas no testículo, bem à frente do testículo, o ovino ele tem uma glândula que a gente chama de glândula inguinal e o caprino também não tem, né? São algumas características que a gente observa. E aí a gente pode dizer, esse animal tem chifre? Tem, mas geralmente ele ou é mochado, né? Para uma questão de segurança também. Mas algumas raças também ela já não nasce tanto chifre pela seleção genética também, né? Principalmente santinês, a gente às vezes mostra porque eles têm um batoque de chifre, morada nova, né? No caso do anglo-nubiano, às vezes é difícil nascer exatamente pela questão da seleção que o pessoal está fazendo com eles também. Outra coisa que eu acho legal quando a gente trabalha animal de corte também é quando a gente trabalha o que a gente chama de score corporal, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Cada raça, ela tem uma idade para ser abatida. A gente não pode abater, é igual o bovino, um Nelore, um Angus, um cimental. Eu não posso abater os animais com o mesmo peso. Cada animal ele tem um peso ideal. Para bovino é um pouco mais difícil da gente fazer, porque é mais no visual, né? Até pela questão da docilidade, né? Caprino e ovino é mais fácil. A gente consegue trabalhar vendo um pouco, principalmente quanto ao macho, né? Que é um animal mais caracterizado para carne. A gente pode avaliar o que a gente chama de score corporal. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar um anglo-nubiano, certo? Se eu pegar uma outra raça, qualquer um boé, por exemplo, que é uma outra raça que a gente pode trabalhar.
eles são abatidos de pesos diferentes. Como é que eu avalio, né, esses pesos? Se puder trazer para cá, você segura aqui. Como é que a gente avalia? O score corporal, a gente avalia aqui na parte do dorso do animal. Por quê? Esse é o último músculo do animal que é formado, né? Como ele é o último músculo, se esse músculo começa a acumular gordura, é porque realmente o animal vai estar muito gordo. Aí vocês já devem ter visto um pouco do que a gente chama de rendimento de carcaça, não é? Que a gente abaixa o animal e tem um rendimento. Se o animal tem mais gordura, o rendimento é muito menor. Ou seja, quem quer abater animal de corte quer um maior rendimento na hora de abater, porque quer vender mais carne para ter mais dinheiro, para ter mais lucro. Então a gente escolhe muito o animal exatamente por isso, pelo score corporal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, o que é que a gente avalia no score corporal? A gente avalia as pontas aqui, ó, da costela, que a gente chama, tá? E a gente avalia aqui em cima o dorso do animal também. Então, vocês podem ver que esse animal aqui, você pode apertar, do jeito que eu estou fazendo com esses meus dois dedos aqui, ó. E essa parte aqui da minha mão, eu estou pressionando aqui também. Eu não consigo sentir a ponta do osso do animal. Aqui, se a gente for dar um score corporal, ele está entre aqui um 3,5 e um 4, se a gente for dar, né? Então, é um animal que já está na época boa para abate, está com um bom score corporal se a gente for abater ele, né? E para fêmea, isso é importante também, principalmente para entrar em estação reprodutiva. Essa fêmea aqui, se a gente for ver, ó, ela está no score corporal mais ou menos aqui 3, que é o ideal, é 3, 3,5 para que essa fêmea consiga entrar na estação reprodutiva. Se essa fêmea estiver muito abaixo e se essa fêmea estiver muito acima, ela pode não emprenhar, né? Principalmente para quem trabalha com caprinos e ovinos, que não é igual ao bovino, que a gente trabalha muito inseminação. Caprino e ovino a gente trabalha o reprodutor mesmo, que brinca é o que a gente chama de monta controlada, né? E aí pode botar o reprodutor em cima, muitas vezes essa fêmea não vai emprenhar. Se ela emprenhar muito magra, ela vai dar um cabrito ruim, isso não é o que a gente quer. Aí se ela emprenhar muito gorda, ela pode não emprenhar muitas vezes, ou também um cabrito mais raquítico, não porque ela está gorda, porque esse excesso de gordura dela não é bom, né? Aí, quem quiser ver o score corporal, vocês pegam com essas duas partes do dedo e com essa parte aqui em cima. Ao colocar aqui, vocês podem apertar. Vocês não vão sentir a costela dela, né? A gente pode depois ver em outro animal e aí a gente começar a ver também as características também aqui, se a gente for ver, de fêmea e de macho. Se você olhar para a fêmea e para o macho, você pode ver que o macho ele é um pouco mais grossão, né? Olha o pescoço dele como é mais grosso. Né? A cabeça dele muitas vezes é uma cabeça maior, né? A fêmea, né, ela é mais delicada, é um pescoçozinho mais fino, né? Uma cabeça um pouco menor também. É claro que isso depende muito da caracterização da raça que a gente está vendo desses animais também, certo? Então eu acho que aqui é algumas características que a gente pode ver de caprinos também. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade aí também. Outra, eu acho que, não sei se alguém sabe também, diferente de ovinos, caprino a gente não pode colocar o dedinho aqui não, né? Por quê? Porque ele tem a arcada dentária dele, ele tem a parte de cima e tem a parte de baixo, caprinos e ovinos. Caprinos, ovinos, tem uma parte aqui, ó, que se eu colocar o dedinho aqui, eu posso colocar e deixar meu dedo aqui, ele não vai me morder, né? Porque ele não tem uma parte da arcada dentária. Isso é bom também para quando a gente for vermifugar o animal também, né? Caprino a gente só segura aqui, ovino a gente pode colocar o dedo, né? Se eu colocar o dedinho aqui, eu vou arrancar meu dedo, porque o animal já está com a dentição também. Certo? Quem quiser fazer o score corporal, dar uma olhada aqui, fazer alguma pergunta, fica